E aí, pessoal, seguindo então aqui com a criação do formulário, tá? De exemplo para a aplicação dos bindings. Vamos ver aqui então como é que ficou. Então, nós temos agora o nosso formulário com a nossa lista já ligada, com o total de itens da lista ligado e o nosso incluir itens já funcionando também, tá? Então, perfeito. Vamos então agora para o alerta. Tá? Vamos trabalhar aqui com o alerta, a apresentação de mensagens. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos já aqui uma propriedade chamada alerta. Ok? Ela é um observable e ela tem um objeto dentro dela com as seguintes propriedades: mostrar, mensagem e tipo. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui a div onde o alerta está, e aí a gente vai usar já vou utilizar um binding aqui, que eu não marquei na lista, mas é o if, tá? E eu vou dizer assim, ó, o if alerta, tá? O que esse binding faz? Ele faz o seguinte: ele cria um contexto dentro deste elemento onde ele foi aplicado. Um contexto que representa quem? Que representa o objeto que nós colocamos dentro do observable alerta. Tá? Então, isso quer dizer que quando eu começar a fazer o binding aqui no meu elemento do alerta, eu não preciso dizer assim, ó, por exemplo, eu quero adicionar a mensagem. Então eu vou fazer aqui, ó, data binding text. Aí eu teria que fazer assim, alerta ponto mensagem, tá? Para alcançar a mensagem. Com o if, ele vai criar um contexto dentro desse elemento aonde eu posso suprimir o alerta aqui, assim, e posso usar diretamente as propriedades desse objeto alerta já no elemento aqui. Tá? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar aqui uma mensagem inicial, formulário, pronto. Tá? E já vamos definir um tipo também. O tipo vai ser alert, alert, alert info, ok? Tá. Aqui nós já vamos utilizar um outro tipo de binding que é o seguinte. Nós vamos utilizar já aqui mais dois, um binding e um conceito, que é múltiplos bindings. Então eu vou dizer aqui agora que eu tenho um CSS, um binding CSS, tá? Vamos lá, ó. Ele está aqui, ó, CSS, tá? Eu vou até fazer uso aqui da documentação do Knockout para tentar explicar melhor aqui o binding do CSS para não confundir muito aqui a ideia, tá? Então ele funciona assim, ó. Você declara o CSS, tá? O binding CSS e diz qual é a classe CSS que você quer colocar no seu atributo class do elemento onde você está aplicando o bind. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele está dizendo assim, ó, se current profit for menor do que zero, então adiciona a classe profit warning para o elemento div aonde eu estou atribuindo esse bind. Tá? Então, se for true, ele adiciona no atributo class. Se for false, ele não atribui. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Agora nós temos que pegar essa ideia e trazer para o nosso contexto. Então, nós vamos fazer de uma maneira bem simples, que vai ser assim, ó. Então, CSS, ele vai colocar, ele vai escrever alert danger
se o nosso tipo for igual a danger, tá? E vai, vamos colocar aqui, ó, bem simples aqui para vocês entenderem, tá? Com mais tranquilidade. Então, olha só, se ele for igual a danger, tá? Se tipo for igual a danger, ele coloca alert danger, tá? Aí eu faço o seguinte, um detalhe importante, eu preciso colocar o CSS, o valor do bind, ele tem que ser um objeto, tá? Então é chave valor. Então eu posso vir aqui e fazer assim, ó, se ele for, eu quero que ele seja, nós vamos definir dois tipos, tá? Danger e info, tá? Então, se ele for info, para ele ser info, ele vai ter que ser tipo igual a info, ok? Vamos colocar mais um aqui. Vamos colocar o warning, tá? Warning, se tipo for igual warning, ok? Então, legal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos aqui no nosso objeto aqui do alerta e vamos dizer, vamos colocar aqui uma mensagem padrão e dizer que ele vai iniciar com o valor info, ok? Então tá lá, ó. Veja que ele funcionou aqui, mas não funcionou no tipo, né? Vamos ver aqui o que ele está dizendo, ó. Ah, claro. Desculpa, eu coloquei tipo como um observable, mas na verdade ele não é. Nós definimos ele como um tipo, com uma string normal, né? Então tá lá, ó. Formulário pronto. Então iniciou, formulário pronto, ok? Pode aqui fazer um outro binding, tá? Utilizar aqui um outro binding que eu também descrevi lá, que é o visible, tá? Visible, vírgula, visible. Então o visible é o seguinte, visible é display do CSS, né? Display block, display none, tá? Ele vai fazer o objeto ficar sumir da estrutura ou aparecer. E o que nós vamos usar para fazer isso? Nós vamos usar o terceiro parâmetro, que é mostrar. Tá? Então, ó, se mostrar for true, aparece. Se mostrar for false, não aparece. Nós iniciamos ele como false, então ele não vai aparecer. Tá? Se a gente vier aqui e mudar para true, ele vai aparecer. Tá? Então, olha só, já incluímos mais alguns tipos aqui. Ó. Visible, tá? Incluímos também o CSS, tá? E acho que por enquanto foram esses. Né? Então, legal. Vamos lá, então. Vamos fazer agora esse cara funcionar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse alert como false e vou fazer assim, ó, após a inclusão alerta, e aí a gente vai pegar esse objeto aqui e vai copiar ele aqui, trocando os parâmetros. Tá? Então, true, item incluído, info, tá? Info, legal, vamos lá. Ó, vou incluir um item, tá lá, item incluído, tá?
incluiu, deu o alerta. Ok? Joia. Aí, nós vamos fazer uma validação antes de incluir. Qual vai ser ela? Vai ser assim, ó. Se self.descrição item for igual a vazio, tá? Eu vou mostrar um alerta do tipo warning, ok? Eu vou dizer que ele é true e vou dizer assim: preencha a descrição do item, ok? E não vou executar o restante do código, tá? Só vou executar se ele for preenchido, tá? Então aí a gente também tem que vir aqui e adicionar aspas duplas aqui, tá? Para que ele fique igual, né? Para que o valor inicial dele seja uma string, para simplificar aqui, tá? Então vamos lá, ó. Tentei incluir o item, ó, preencha a descrição do item, tá? Preencher a descrição do item foi item incluído. Olha só, a quantidade de código que a gente escreveu até agora e as funcionalidades que nós já temos nessa tela, tá? Nós já temos lista sendo criada automático, nós já temos alerta sendo mostrado de uma maneira bem simples também, nós já temos uma ação de botão, tá? Então tudo ligado, né? Tudo interligado entre si aqui, os componentes, né? Então legal. Então o que nós vamos fazer agora? O que está faltando? A gente já fez a validação, a gente já fez a inclusão. Tá faltando agora fazer o estilo aqui do item checado, tá? Então vamos para lá. Então, ó, item checado. Por que você está colocando entre aspas simples o nome? Porque em JavaScript não pode ser criado um nome de variável utilizando o hífen, né? Então, se eu tentar criar sem a aspa, as aspas aqui simples, ele vai dar erro. Com as aspas simples ele aceita. Então, ó, o item ele é checado quando o meu objeto, tá? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre contexto. Na próxima aula nós vamos falar sobre contexto os contextos de binding, né? Então, data representa o item da nossa lista que a gente está iterando no momento. Então, data.checado. Tá? Se data.checado for true, ele vai adicionar a classe item checado. Se for false, ele não vai adicionar. Então, aqui tem dois pontos que eu quero mostrar. O primeiro eu vou mostrar da criação do nome sem as aspas, tá? Então olha lá, ó. Esperado, não esperado, né? Esse hífen, tá? Então ele não vai deixar. Então você tem que vir aqui e adicionar a aspa, as aspas simples ali, e aí tudo vai funcionar corretamente, tá? Então olha só, nós fizemos o binding lá, correto? Correto. Vamos ver se vai funcionar? Não vai funcionar, tá? Não vai funcionar por quê? Porque quem é o item observável da nossa lista? O item observável da nossa lista é o objeto principal, tá? É o objeto que contém descrição e checado. Então, assim, quando ele vai ser atualizado? Quando um item da lista for modificado. Tá? Porém, quando a gente cria esse item dessa maneira aqui e adiciona na lista, ele perdeu a ligação, tá? Por quê? Porque as propriedades do objeto ela não é observável, tá? Ela não está ligada.
Então o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o seguinte, vir aqui e dizer assim, ó, observable, e aí a partir daí o meu objeto que vai para a lista tem uma propriedade checado do tipo observable. E aí ele vai ficar monitorando esse valor, tá? Vai fazer o binding e tudo mais, tá? É importante, assim, o exemplo como ele é mais didático do que real, tá? Para uma melhor organização, não se utiliza esse formato de criação, tá? Em aplicações maiores, costuma-se criar realmente uma classe, por exemplo, chamada item, com as propriedades, e aí você já pode colocar as propriedades como observáveis, tá? Ou então quando você recebe uma lista, por exemplo, do servidor, você pode usar um plugin do Knockout chamado de Mapping, onde você mapeia objetos JavaScript para objetos que têm as propriedades observables e também faz o inverso, né? Pega uma propriedade, por exemplo, que nem essa, que tem um objeto que nem esse, que tem a propriedade checado do tipo observable e limpa esse observável e coloca o valor ali, o valor limpo, né? Digamos assim. Tá? Então olha lá, não aconteceu. Não aconteceu ainda. Por que não aconteceu? Se nós já ligamos a nossa propriedade lá, né, colocamos a nossa propriedade desse item como observable, porque esse check aqui, esse checkbox ainda não está realizando nenhuma modificação no estado daquela propriedade. Por quê? Porque no HTML ele ainda não tem ligação nenhuma, ó, ele não tem bind nenhum. E aí nós vamos usar um outro bind chamado checked, tá? Que funciona dessa maneira, né? Bind checked e o nome da propriedade, tá? Sendo booleano, ele já vai fazer o processo, tá? Então o que nós vamos fazer, ó? Data binding checked, dois pontos, data ponto checado, ok? Então, vamos lá, ó, inserir aqui, chequei e ó, eu vou adicionar uma descrição do item para a gente ver isso melhor, tá? Ele vai aplicar um estilo, ó, que vai deixar a letra mais cinza e vai deixar ela com esse risco aqui no meio, tá? Então, ó, cliquei aqui, ele mudou lá, cliquei, ó, tá? Então agora nós temos tudo ligado, tá? E com isso a gente viu mais uma propriedade. E então o que a gente teve que fazer? Eu liguei olha só, eu usei o checado duas vezes. Eu liguei ele com o CSS do meu item e liguei ele com o checked do input checkbox, tá? Então, esse checked muda o estado e esse verifica o estado e aplica a classe aqui na li ou retira ela, tá? Com isso, a gente tem esse comportamento, ok? Legal. Bom, com isso agora, resta a gente fazer aqui os totalizadores, né? Então, para fazer os totalizadores, a gente vai utilizar Computer Observable. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim. Vamos declarar aqui self. Itens checados. Tá? Vai ser igual a um KO. Por quê? Porque a única coisa que nós vamos fazer aqui é retornar o total de itens checados. Tá? Nós vamos fazer itens checados e itens não checados. Ok? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer assim, ó. Self.lista filter. Filter. Tá? Filter é um método do JavaScript,
tá? Que é aplicado em cima de coleções. Então, vamos utilizar o filter aqui. Ele vai receber item e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer return se item ponto checado, tá? Lembrando que nesse caso o nosso checado ele é observável, tá? Então a gente precisa colocar aqui ele for true, ele está checado, né? Eu retorno aqui. Então, ó, data binding text, dois pontos, itens selecionados. Foi esse o nome? Itens checados. Então, ó, itens checados, tá? Posso apagar aqui esse 1. Então, feito isso, é só a gente vir aqui agora e adicionar aqui, né, o item 1, ó, nenhum item, nenhum checado. Um item, nenhum checado. 2. 2 itens, nenhum checado. 3. 3 itens, nenhum checado. 1 checado, 2 checados, 3 checados. Ok? Legal. Aí, simples. Só copiar a mesma ideia para cá e aí negar a condição, tá? E atribuir o binding aqui na então data binding text. Então, olha lá. Nenhum na lista, um na lista, um não selecionado, um não checado. 2 na lista, 2 não checados. 3 na lista, 3 não checados. 3 na lista, 2 não checados, 1 checado. 3 na lista, 1 não checado e 2 checados. Então, a partir de agora, a gente já tem os totalizadores ali funcionando também, tudo ligado, interligado com a nossa lista, tá? Então, legal. Então, vocês percebem que assim, isso dá um poder muito grande, né? Para que você possa criar realmente, para que você possa criar páginas com um nível de dinamismo muito grande, né? Então, esse é a beleza do bind, né? Do knockout, e não só do knockout, mas de todas as bibliotecas aí, frameworks que implementam essa funcionalidade aí, né? Então tá lá, ó, funcionando belezinha, ó, 3 validando, ó, os nossos checkers lá contabilizando certinho, tá? É isso aí. Então, retomando aqui, nós passamos por quase todos os itens aí, né? A gente vocês podem entrar lá no site, dar uma lida, por exemplo, sobre if, né? Sobre if not, sobre style, que a gente acabou não usando, attribute, enable, disable, mas assim, já deu, com certeza já deu para entender, né? Então, por exemplo, checked, checado, não checado, disable, você vai desabilitar, enable vai habilitar, visible vai mostrar, não vai mostrar. Então, assim, tem outros lá, tá? Que vale a pena dar uma. Esses são os padrões, esses tem que saber, tá? Esses não tem jeito, né? Tem que saber, tem que conhecer, né? E aí, assim, nós vamos tentar. Eu ainda tenho mais um assunto para falar sobre binds, que é a respeito de contexto, né? E aí vamos ver se num próximo exemplo
eu consigo bolar alguma coisa aí para utilizar, por exemplo, options, que seria bem bacana a gente usar, né? A gente pode até dar uma olhada aqui, né? Ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Cadê ele? Options, tá? É bem simples também, ó. Você vai no elemento select, faz o data bind options e mostra e define a tua coleção, tá? Eu vou fazer aqui bem de qualquer jeito aqui, só para a gente poder não passar sem ver ele aí, tá? Eu vou colocar até aqui embaixo do botão aqui, tá? Vou colocar aqui meio de qualquer jeito. E eu vou ligar essas opções, eu vou ligar elas com a nossa lista, tá? Deixa eu achar aqui, ó, vou ligar com a nossa lista, tá? E aí depois eu vou definir aqui algumas propriedades, ó. Qual vai ser o meu option text e qual vai ser o meu options value. Tá? Só o option text já é suficiente para a gente ver ele funcionar. Tá? Então, ó, option text. Quais são as opções que eu tenho no meu objeto? Eu tenho descrição, cadê? Descrição e checado. Então eu vou colocar como descrição. Então eu vou dizer, ó, eu quero que você mostre, quando você renderizar aí, eu quero que você mostre descrição no label, tá? Então vamos lá. Ó, criei aqui, tá vazio, porque a nossa lista tá vazia, tá? Adicionei 1, adicionei 2, 2, 1 e 2, 3, 1, 2 e 3, 4, 1, 2, 3 e 4 e assim por diante, tá? Então assim, é bem tranquilo, não tem muito segredo, tá? Para usar. Veja que, por exemplo, você tem a possibilidade de adicionar uma lista ali e manipular essa lista, por ela ser um observable array, você pode manipular essa lista e ela vai refletir no componente, né? Isso é muito legal, né? Então fica aí. Tá aí esse exemplo, eu espero que tenha suprido todas as dúvidas aí e eu espero ter sido claro o suficiente para demonstrar aí essa parte, porque é uma parte muito importante. E aí a gente encerra essa parte do binding com esse vídeo e aí o próximo vídeo a gente segue para contextos dos bindings, tá? Se tem alguma dúvida, pode deixar aí nas perguntas. Eu vou tentar responder dentro do meu conhecimento aí. E espero que tenha então sido de valia aí para vocês o vídeo. Valeu por ter acompanhado e até o próximo vídeo.